Sejam bem-vindos a mais um episódio desse importante podcast, desse importante evento e movimento, o Amazon Tech. Sejam bem-vindos ao Amazon Tech Podcast. E no episódio de hoje, vamos contar com uma presença muito importante dele, que lidera esse movimento na cadeira da presidência. Ele que hoje, daqui a pouco eu vou apresentar um currículo, eu nem vou apresentar tudo, senão a gente fica só no currículo aqui, mas hoje vai estar aqui com a gente o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Silvio Silvestre de Carvalho, que também preside a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima, FAE, e também o Conselho Deliberativo de Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Roraima, o Senar. Por fim, entre muitas outras funções, ele também ocupa a cadeira de diretor-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Roraima, a OCB. Esse importante personagem, ator, executivo, Silvio Silvestre de Carvalho, vai hoje dar umas palavrinhas para a gente, para trazer a visão dele, macro, a respeito desse evento. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade que nos dá de vir bater um papo com vocês. Perfeito. E agradeço ali a presença, é nosso diretor do Perfeito. diretor técnico, mas além disso é nosso amigo. Então é isso mesmo, já deu um spoiler aqui o presidente, que para acompanhar essa conversa e tornar ela ainda mais rica, vem aqui pela segunda vez, já pode fazer o Pix, quem vem mais de uma vez aqui, presidente. Vem o nosso diretor técnico, Doan Rabelo. Manda um oi para a galera, diretor. Bom dia, é sempre um privilégio poder estar aqui na presença do nosso presidente Silvio, e em seu nome eu quero aqui já saudar o nosso superintendente Emerson Baú, o nosso diretor administrativo Almissar, e toda essa equipe espetacular que nós temos dentro da instituição Sebrae. Perfeito. Para começar essa conversa, vamos aqui conhecer um pouco mais. Presidente, aqui tem um currículo grande aqui no meu celular, não vou lê-lo, mas eu queria que você falasse, para quem ainda não tem oportunidade de lhe conhecer, um pouco sobre quem que é o famoso Silvio de Carvalho, a pessoa do Silvio. Fala um pouco para a gente. Olha, vou começar a dizer para vocês uma coisa, não é famoso, é simples. A vida nossa nasceu para ser simples. E ela acontece para que a gente seja feliz. Então, essas coisas é muito importante. Somar a simplicidade com a felicidade. E para ter felicidade, a gente tem que ter dois propósitos na vida. Uma é fé em Deus e a outra é a família. Eu fiz dia 6 do mês passado 54 anos com a mesma mulher. Tenho 5 filhos. Eu tenho um filho de 53 anos, 52 anos, meu filho mais velho. E a minha caçula está passando já, chegando quase nos 40 já. Então, eu valorizo muito a família pelo fato de nos dar todo motivo de vida para que a gente sempre tenha força de trabalho, tenha um sonho de sempre estar começando, um sonho de sempre estar fazendo coisas novas. Mas atrás de tudo isso vem também uma coisa importante, que é a nossa segunda casa, que é a empresa que trabalhamos. E o Sebrae tem isso com muita categoria, porque valoriza a prata da casa. Nós temos aqui o Doan, nosso diretor técnico, acabou de falar nos outros 2 diretores, que é o Almir Sai e o Emerson Baú. Olha, essa equipe nossa, com muito carinho, do qual traz tudo que puder para aumentar o conhecimento. Agora, por que isso? Porque ele sabe que lá na ponta vai chegar um colaborador nosso. E lá na ponta está o nosso principal motivo de viver do Sebrae, que é o nosso DNA. Perfeito. Lá vai estar o micro pequeno empresário, ávido por informação, por conhecimento, por tudo isso. E nós fazemos isso com muita sabedoria, porque essa equipe do Sebrae cumpriu um propósito que há muita gente vinha pensando. E nós desenhamos isso. E hoje o Sebrae está em todos os municípios do estado de Roraima. E, inclusive, agregou a essa equipe do micro e pequeno empresário o produtor rural.
né? Isso trouxe as cooperativas através da gerência do agroambiental, porque eu acho que ninguém conhece melhor do que o meio ambiente, do que o próprio produtor rural, que planta, cultiva o alimento e sabe que sua família precisa de ter solo para dar continuidade ao seu trabalho. Muito legal, presidente. Essa gestão, então, como você falou, de excelência, né, muito bem conectada com você, tem trazido ótimos resultados, alguns números inéditos e tem alcançado alguns pontos no ápice ali, né? A gente já teve alguns grandes eventos e agora eles marcam mais um ponto da história quando reforçam aí e fazem renascer. Eu vou já perguntar um pouco sobre isso para o diretor do AN, um evento que passou aqui 24 anos atrás. Eu queria que você falasse, ou eu vou deixar o diretor aqui puxar um pouco, para o senhor já ir pensando aí um pouco sobre a sua expectativa desse grande movimento, esse grande momento que está acontecendo dentro de 2, 3 dias. O Brasil vai estar aqui, né? Você vai já falar sobre alguns convidados. Quais são as expectativas que o senhor tem a respeito do Amazon Tech? E um pouco das suas também aqui. Então, sábias foram as palavras do nosso presidente Silvio, porque ele tem nos acompanhado diuturnamente e tem estado no comando da casa, assumindo aí o seu papel preponderante como presidente, né, do CDE, que é o Conselho Deliberativo. Estamos felizes, presidente, com o resultado. Sabemos que tudo que vem sendo feito em prol da instituição é focado nos nossos 3 principais clientes, que são os micro, pequenos empreendedores. E assim, nós temos aqui uma grande expectativa com relação ao Amazon Tech, que é um evento também que está sob o seu comando, juntamente com os diretores do Sebrae. Como foi falado, ele é um evento que começou em 2001 em Roraima. É um evento nosso, é um evento que foi originário por pessoas que estão em Roraima, que fazem parte do bioma amazônico, e é um evento que, sem sombra de dúvida, presidente, vai colocar o Sebrae Roraima no cenário internacional. Um evento muito voltado para a questão da inovação e a sustentabilidade nos negócios da Amazônia. E aí, presidente, fala um pouco para a gente sobre o seu olhar aí. Bom, eu gostaria de dizer para você, agora voltando um pouquinho só, o Conselho Deliberativo Estadual em Roraima é composto por 15 empresas, entre as representações classistas, indústria, comércio, serviço, agricultura, além das empresas de ensino. Hoje a Universidade Federal, através do magnífico reitor Geraldo Cianelli, é o nosso conselheiro. Tanto é que ele, com muita gentileza, conseguiu ceder à universidade o campus Paricarana, para que a gente fizesse esse grandioso evento, que para nós vai ser o evento número 1 da Amazônia Legal, porque nós estamos conseguindo com isso trazer todos os cientistas, os formadores de opinião, vários deles também, a trazer a inovação para dizer a sustentabilidade da Amazônia Legal, e é possível, e assim podemos produzir muito ainda. Dependemos, de todos sabem disso, das políticas públicas adequadas, para que a gente consiga isso em um tempo mais curto. Então, com isso, eu volto agora a falar na nossa diretoria, eles têm agido de maneira muito dinâmica, e uma maneira muito justa, que ele interage com a nossa sociedade, ele interage com os outros mecanismos, além de ser o nosso público, micro, pequeno empresário, mas eles abrem um pouquinho mais a porta, vão um pouquinho mais longe que isso, certo? E foi assim, pensando dessa natureza, nessa extensão de ideias e negócios, conseguiram incluir aqui, hoje em Roraima, podemos dizer assim, já é um fato já, a República da Guiana Inglesa e também o Caribe. Perfeito. E razão pela qual, inclusive, eles conseguiram agora, para a Amazon Tech, convidar todos os países que fazem divisa com a nossa Amazônia Legal. Exatamente. Tá? Então, eu achei isso fantástico. Isso é trabalho da nossa diretoria. E o Conselho Deliberativo os apoiam porque ele tem total merecimento nisso, tem garra,
tem conhecimento e tem visão longa. Muito legal. Então, isso traz para a gente, fantasticamente, um certo conforto, saber que nós estamos no rumo certo. Mas o principal de tudo isso, sabe o que era? Que eu acho, foi a vontade que eles tinham de chegar em diversos municípios do nosso estado. E conseguimos, né, Dona? Isso mesmo. Conseguimos com muita competência, inclusive deixando um representante de cada município desse, para atender os micro e pequenos empresários daquele município e atender também os micro e pequenos produtores daquele município. Perfeito. Então, agora existe um ponto de alinhamento dentro do município de Roraima, dos 15 municípios, tá? Que possa interagir conosco. Legal. Então, isso traz para o quê? Oportunidade. Você já imaginou um dia a gente chegar ali em Rorainópolis, por exemplo, e falar, olha, hoje a maioria dos empresários estão conseguindo vender para a prefeitura, porque seus documentos estão em dias, e esse recurso que vinha para cá, passa aí para as empresas que lá estão instaladas, Legal. e esse recurso vai girar entre eles. Né? É uma economia circulante, não tem como ser. É isso Né? mesmo, presidente. Então, isso é que a gente espera. É lógico que para quem vê as coisas dessa natureza, tem que ter também um sonho, tem que ter uma visão de futuro, porque nada acontece por acaso. Volto a dizer para vocês, políticas públicas adequadas que traz para a gente o desenvolvimento que precisamos. Perfeito. O senhor falou sobre os municípios, né? O Sebrae está atingindo. A gente vai ter, né, diretor, caravanas que virão de algumas regiões para prestigiar o Sebrae. Então, eu queria ouvir de vocês dois, quem que está vindo aí de fora, né? Assim, eu entrevistei aqui a Iana, da Embrapa, e ela falou, olha, Márcio, 16 Embrapas estarão aqui juntas para conversar dentro do Amazon Tech. Quem são os convidados que a gente pode esperar aí que vocês dois já sabem que virão? Bom, eu poderia dizer o seguinte, nós temos uma representação nacional, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. É a maior representação do agronegócio brasileiro. Nós conseguimos trazer a equipe que eles têm lá, foi criada uma equipe para isso, para chamar Comissão de Desenvolvimento da Região Norte. Tá? E foi eleito como presidente dessa comissão o representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas. Então, ela é legítima. Tá? E nós reunimos a cada 60 dias. O que ocorre agora? Nós conseguimos convencê-los e eles virão para esse evento. Porque quando foi explicado para ele a magnitude do evento, eles abraçaram de vez, porque é a oportunidade que eles vão ter também de interagir com outras pessoas aqui para que faça um nivelamento do entendimento do agronegócio da Amazônia, porque lá do vai. Sim. Quem tem o que mais que foi desenvolvido, além do que nós já temos? A Embrapa, que está até aqui, pode chegar até onde? Então, acho que isso é muito importante. Esse é um dos públicos que veio e que realmente vai abrilhantar, inclusive com a palestra, que o Dr. Munir está também na coordenação da COP30, vai trazer uma palestra logo no segundo dia, às 7 horas da noite. Quem estiver interessado, por favor, marca, tá? Dia 5, 7 horas da noite. Ele vai falar sobre o agronegócio brasileiro e com foco na Amazônia Legal. Então, quem gosta de agricultura, de pecuária, aproveita essa oportunidade, nós vamos estar lá para recebê-los. E outra empresa também que conseguimos trazer para cá, representantes, é a Organização das Cooperativas Brasileiras. É uma organização muito grande, inclusive de cunho internacional, que depois da Igreja Católica, tratando de empresas privadas, tá? Essa OCB, da Aliança Internacional do Cooperativismo, mais de 1 bilhão de cooperativistas. Então, realmente, e essa empresa
está trazendo para nós, que é o CB, com sede em Brasília, aonde tem a obrigação de interagir com os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário a nível internacional, tá? Essa comissão tem aqui na Amazonas uma federação, a Federação da Região Norte do Cooperativismo. E os presidentes todos vão vir para cá também. Legal. Vão fazer parte desse evento, vão trocar ideias sobre o que o cooperativo pode fazer, o que está fazendo. E nesse perfil de trabalho, que é um trabalho mais social, tá? Mas precisa ser também econômico, e ambientalmente tem que ser correto. Então, nós vamos estar aqui trocando ideias também. Então, e fiz um convite ao nosso presidente também do Nacional, José Pedroso, do Sebrae Nacional, que eu fizesse um pequeno convite aos presidentes do CDE da Amazônia Legal, que viesse também prestigiar. Sim, legal. Tá? Importante. Então, nós vamos fazer aqui um evento. Vai ser também no segundo dia, só que às 15h, passando agora uma mensagem para esse público que estão vendo de fora, para os que estão aqui também, da Embrapa, sobre a gestão de empresas corporativas. Legal. Certo? E isso vai trazer um grande resultado para a gente. Tá? Eu acho que o momento é conhecimento, é troca de ideia, fortalecimento do que já foi feito e boas ideias para fazer um pouco mais. Legal. Que bom. Reforçando aqui a fala do nosso presidente, nos 14 municípios que nós temos no estado de Roraima, todos eles nós temos a porta de entrada para quem é micro e pequeno empreendedor, principalmente aqueles que estão inseridos na agricultura familiar, que são as nossas salas do empreendedor, que ficam instaladas em todas as prefeituras municipais através do programa Cidade Empreendedora. Estamos trazendo também para o evento todos os nossos representantes do Sebrae a nível de Brasil. Convidamos também os membros da OTCA, que é a Organização de Tratado de Cooperação Amazônico. Fizemos o convite também para que todas as 9 embaixadas dos países que estão dentro do bioamazônico pudessem estar presentes aqui conosco, para que a gente possa fortalecer esse grande evento, presidente. E aqui já aproveitando, quando o senhor fala da importância de falar de presente, falar de passado, queremos aqui muito agradecer ao legado do Amazontec, deixado aí pelo nosso querido e saudoso Alexandre Renclay, juntamente com o professor Ramayana e o professor Edson, que em 2001 tiveram essa brilhante ideia de criar o Amazontec para falar sobre inovação, tecnologia e sustentabilidade já em 2001. Naquela ocasião, presidente, nós tivemos o apoio da Universidade Federal de Roraima, tivemos também a presença da Embrapa, que foi muito importante, e o apoio do Sebrae. E desta vez, presidente, nós estamos convidando aí a FAPER para que ela possa estar presente junto conosco, fazendo aí esta fusão institucional, que entendemos ser muito importante para a sociedade de Roraima, haja visto que as instituições estando bem, consequentemente, toda a sociedade pode estar muito melhor. Agora eu achei interessante, ao nascer uma boa ideia, eles conseguiram colocar a marca mais conhecida no mundo, que é a Amazônia, o Amazontec, né? E a execução aqui da 4ª marca mais bem conhecida no Brasil, que é o Sebrae. Isso mesmo. Então eles juntaram o útil com o agradável, além de trazer o que eles trouxeram. E é por isso que nós teremos aqui um evento de excelência nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Pertinho, hein? Pertinho, tá aí. É um momento muito marcante. Eu já conversei com algumas pessoas aqui, presidente. Eu gravei uma fala, eu queria até patentear ela para mim, porque eu achei muito boa. O presidente da Associação Brasileira de Startups, chama Lindomar, deve estar chegando, se não hoje, amanhã, grande parceiro do Sebrae, né? Usa muito dessa máquina de desenvolvimento que é o Sebrae. Ele brinca que quando o rio sobe, olha que legal a analogia, presidente, quando o rio sobe, todos os barcos sobem, né? Quer dizer que quando
o Amazon Tech chega, por exemplo, todo mundo cresce junto, né? Acho que é uma forma muito amazônica de dizer que se o senhor cresce, eu cresço, o diretor cresce, todos crescemos. Então, eu queria que vocês falassem também um pouco sobre as parcerias que nós temos feito com algumas instituições em prol desse desenvolvimento, porque a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, né? E você bem sabe porque lidera 15 instituições de um lado, 3 do outro, 2 aqui. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre com quem que a gente tem conversado, quem que tem apoiado no evento, além dos próprios realizadores. Olha, o Doan, o Emerson e o Almir Sá têm olhos clínicos para essas coisas, viu? E eles conseguiram fazer um trabalho fantástico. Eu não vou arriscar falar o nome dos convidados, porque posso me esquecer de alguns e isso não pode acontecer. Mas o Doan, que está fazendo isso dia a dia, pode falar com muita competência, né? Vou falar com certeza. Eu já quero aqui, em nome do presidente e de todos os conselheiros, agradecer muito o apoio que nós estamos tendo como realizador da FAPER, Embrapa, Universidade Federal e Sebrae, tendo como patrocinadores assim, Diamante, o governo de Roraima, a Eneva, a FINEP, a Caixa Econômica, o governo federal, a ZEG, a Néria, e temos patrocínio aí do Banco da Amazônia, da Prefeitura de Boa Vista, da FAE, do Senar, e temos como apoiadoras aqui a Tribec, a Embrap, a Embrapi, a CAE, o INPI e também a Trachim e a HO, que são empresas locais e que estão junto conosco nesse grande evento. Muito bem. São muitas parcerias que reforçam. Importante dizer que a gente precisa dessas parcerias para tornar esse movimento ainda maior. E aí, assim, já caminhando quase que um pouco para o final, que esse aqui era para ser um papo leve, e o presidente, numa pergunta, ele já sai entregando muito para a gente, presidente. Eu queria falar também um pouco, importante até por conta da sua presença, da sua participação nesse setor. Quando a gente fala Amazon Tech, presidente, o pessoal já pensa em tech, tecnologia e tô fora. Isso aí não é para mim não. O que é isso aí, né? Então é um desafio nosso também aqui, tem sido dizer que a Amazon Tech, quando me perguntam assim, presidente, para quem que é a Amazon Tech? Eu respondo, né? Eu não sei para quem que não é. Porque eu acho que a Dona Maria tem o que ver na Amazon Tech, o empresário que se considera hoje mais maduro tem o que ver, o acadêmico, né, tem uma história muito boa, que eu sempre repito, que é a história da diretora-chefe da Embrapa, que é a Iana, que era uma aluna no primeiro Amazon Tech e hoje vai como liderança de uma das instituições que estão realizando, como já era naquela época. Então, pensando nesse público, eu queria que você falasse que, para essa turma, como eles podem tirar proveito desse momento. Então, Né? as palavrazinhas mágicas, ciência e inovação. Perfeito. Tá? Esse é um momento onde as empresas que estão participando vai mostrar para cada um o que conseguiram fazer de bom, de inovação, para fazer um Amazonas que seja mais moderna, mais dinâmica e mais participativa no mercado. Perfeito. Então, as discussões que nós teremos aqui vai ser do tamanho da Amazônia mesmo. Então, vai valer a pena viver, porque nós vamos falar aqui do extrativista, tá, lá da Santa Maria do Boiaçu, tá, aos grandes empresários. Então, não tem nesse negócio limites. Legal. Certo? Tem ideias para que o nosso ambiente de trabalho, que é a Amazônia como um todo, certo? Tenha realmente respeito, que a gente quer impor isso, não é impor, a palavra seria participar nisso, com a sua sustentabilidade, mas em cima de dados científicos, dados que você pode falar e pode mensurar o impacto que está tendo. Porque nós temos tudo para ser o celeiro do Brasil. E nós temos do Brasil para ser todo o celeiro do mundo. Nós temos segurança alimentar. E pode muito bem começar pela Amazônia. Perfeito. Certo? Porque aqui nós temos uma diversidade fantástica. Agora tem que saber como trabalhar isso sem impactar o meio ambiente de uma maneira desastrosa, para que esse impacto seja positivo, real. Legal. Como, por exemplo, você tem uma árvore muito grande, muito velha, muito antiga, se for trocada por uma mais jovem,
vai produzir muito mais, certo? Gases do que aquela velha, aquela que o raio até algumas vezes já cortou. Uhum. Então, a gente tem que ver tudo isso, como também observar esse bioma amazônico. Aqui em Roraima, por exemplo, nós temos aqui mais de 2 milhões de hectares prontinho para plantar, sem derrubar uma árvore. Agora, para plantar isso, tem que ter tecnologia. Isso nós conhecemos. Tem que ter semente de qualidade, nós conhecemos. A Embrapa tem lá os seus trabalhos prontos aqui com muita excelência, vai colocar os seus produtos na exposição da Amazontec. Então, eu acho que a Amazontec é isso. É uma mistura de cada coisa desta dentro do espaço que nós temos, no nivelamento de informação perfeito para o crescimento que nós precisamos, para a força que nós precisamos, sempre respeitando o meio ambiente, mas lembrando sempre o homem, o ser humano, como centro de tudo isso. E quando nós falamos, presidente, da sustentabilidade dos negócios da Amazônia, nós estamos falando aí dos nossos quelônios que pode ser criado em cativeiro, estamos falando aqui do nosso açaí, do nosso cacau que está sendo plantado em todo o sul do estado, estamos falando aí da possibilidade de realmente fortalecermos os nossos negócios. Estamos falando do nosso tambaqui, que é referência no Brasil e são criados aqui com as maiores técnicas, né? As melhores técnicas modernas que podem existir. E assim, eu acredito que a Amazônia precisa ser vista com outro olhar. O nosso superintendente Emerson Baú tem sempre falado que muitos querem vivenciar a Amazônia somente olhando para a copa das árvores. E na realidade ele fala que a gente tem que olhar também para o que está abaixo da copa das árvores, que são as pessoas, que são os nossos ribeirinhos, que são os nossos caboclos, né? Que são as nossas comunidades, respeitando o que o senhor falou, a ancestralidade e respeitando aí os antepassados, né? Que são os povos da Amazônia. Então nós queremos de fato fazer com que os micro e pequenos negócios possam ser fortalecidos e possam ser reconhecidos porque entendemos que eles são geradores de emprego, de renda e de desenvolvimento para o nosso estado. Muito bom, acho que esse episódio já entregou muita informação para quem chegou até aqui. Eu queria perguntar para vocês se tem algum ponto aí que a gente não passou que vocês acham que é devido para aquele que chegou até aqui saber um pouco sobre o nosso trabalho, sobre por que o Amazontec está aqui. Acho que está muito claro o papel dele, né, o que vai gerar. O que vocês pensam então, além dessa pergunta, já indo para o final, do futuro? Né? Vamos falar um pouco de futuro. Assim, a gente sabe que isso aconteceu a primeira vez 24 anos atrás, vivemos a história de novo. Quais são os legados, né? Nós temos alguns legados, né? Você falou do intelectual. Que legados vocês esperam aí para o futuro do nosso estado, na verdade? Bom, falando agora em nome do Conselho, né, Deliberativo do Sebrae Roraima, na presença do nosso diretor, Doan, porque nós vivemos isso, porque no nosso sangue o DNA é micro e pequeno empresário. Então, o que nós queremos? Que as informações cheguem realmente cada dia mais rápido, que a inteligência artificial seja de conhecimento daquele pequeno empresário que trabalha lá no Caranã. Legal. Você entendeu? Então, é necessário ter uma empresa como essa que leva esse conhecimento, dissemina o conhecimento, crie novas ideias, empregue novas tecnologias, inovação, porque todos nós queremos crescer. E o Sebrae está aqui para isso, para ajudar o desenvolvimento econômico e social, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Eu vou aproveitar para fazer só mais um convite, porque o Sebrae tem feito convites diversos. Espero vocês lá. Tá? A partir do dia 4, às 5h40 da tarde, temos a abertura oficial. Aí vocês vão ver o que nós estamos conversando aqui, ao vivo e a cores. Tá? Olha só, falar de futuro é afirmar aqui com muita convicção, presidente, que nós teremos 138 palestras já consolidadas, que serão realizadas durante o período 4, 5 e 6 de setembro. São mais de 20 mil metros quadrados de área,
contemplando aí um restaurante para 2.500 alimentações diárias, contemplando também 6 auditórios, as nossas clínicas e vitrine tecnológicas que vão estar dentro do Amazontech, as instituições parceiras apresentando seus produtos e serviços dentro do ambiente. Vamos ter aí a presença de mais de 15 mil visitantes durante os 3 dias de evento e temos aí, acima de tudo, a boa vontade e o desejo de querer realizar muito em benefício da segurança alimentar dos nossos povos, porque temos potencial no agro para realizar isto e também para garantir o futuro das novas gerações. É o Sebrae Roraima mais uma vez presente, com o apoio aí do nosso presidente do CDS, Silvio de Carvalho, com a certeza de que aonde tiver empreendedor no estado de Roraima, terá Sebrae. Muito bem. Bom, não sobrou muito o que falar, acho que as aulas foram dadas, as informações foram transmitidas e eu tenho plena convicção de que quem chegou até aqui ou pegou um dos nossos cortes já viu que a história está acontecendo no nosso estado. Isso não vai se repetir no próximo ano, a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque esse evento deve rodar ainda o norte e, como é da nossa expectativa, também até outros países. Então, não deixe a água do rio subir e você não subir. Suba junto com a água do rio, aproveite mais essa história que você vai estar construindo. Esse é um episódio muito especial, que entregou muita informação. Eu vejo você lá no Amazontech, dia 4. Até lá. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, diretor. Obrigado pela oportunidade. Nos vemos em breve, ao vivo, como o presidente falou, ao vivo e a cores. Tchau, tchau, pessoal.